Olá amigos, tudo bem? Eu vi que teve bastante acesso num vídeo muito antigo que, apesar de eu ter upado recentemente, eu fiz na época que eu recebi esse radinho aqui, né? Pra quem não conhece, esse aqui é o Dunga 7. Ele possui ondas curtas. Ele é um Motobras, não é um motorrádio mais nessa época, né? E ele tem o circuito DSP, né? O que eu queria fazer agora é um review mais detalhado sobre as minhas impressões como o proprietário desse rádio, né? E eu utilizo ele com frequência. Depois aí de praticamente 3 anos de uso, né? Ele tá num bom estado, ele tá levemente empoeirado. Eu até vou dar uma limpada nele depois, ou talvez agora no vídeo. Vamos ver conforme vai rolando. O que eu, quais são as considerações? Primeiro, é uma coisa que todo mundo sabe. O bicho come uma bateria lascada por conta do circuito DSP dele. Eu acredito nem que seja o DSP, eu acredito que é o CI de amplificação que o pessoal escolheu. Um amplificador em bridge, se eu não estou enganado, ele consome uma corrente um pouco maior. Esses adesivos que colocaram aqui, ele não tem uma grande qualidade. Pode ver que ele tá dessa forma desde quando chegou. Pelo menos ele permaneceu colado. Mesma coisa aqui no dial. Tá vendo? Olha o modelo dele aí, ó. O PSMP32, né? Creio que ele não tá mais em venda, né? Ele deve ter um modelo, deve haver um modelo sucessor a ele. E além do consumo das baterias, né? Para DX, ele é interessante fazer DX com esse radinho, só que ele é um rádio não recomendado para fazer um DX, né? O Dunga antigo, o analógico, aquele motorrádio mesmo, que era duas faixas, ou se não aquele Dunguinha AM, eles são muito mais melhores se você pegar um regulado, né? Porque tem rádio que sai a- as etapas de FI, né? De frequência intermediária, conforme você tem capacitores eletrolíticos que vai alterando o valor com o tempo, né? A oscilação ela sai do lugar, então se você tiver um bem alinhado, melhor ainda. Esse aqui não tem esse problema, por conta de ser um DSP. Ele pega todos os sinais, né? E ele faz um processamento digital. É como se fosse um famoso SDR, porém no lugar de você ter um LCD mostrando todas as frequências que estão sendo recebidas ali, você tem um potenciômetro. Sim, não é um capacitor variável, é um potenciômetro que você tem para a seleção das frequências desejadas. Assim como, se você olhar, quem gosta mais da parte eletrônica e entender melhor dessas informações, verifiquem o datasheet desse componente. Eu não lembro de cabeça o nome, mas eu deixo na descrição. Vocês verão que para selecionar a banda, nada mais é do que a seleção de resistores numa das entradas do CI. E, obviamente, em paralelo, digamos assim, aliás, em série, você vai ter uma resistência variável que vai abranger, você vai conseguir modificar essa frequência de seleção dele. Que você tá aqui, na verdade, você tem, em vez de você estar trocando etapas com bobinas, como seria no analógico, você está selecionando diferentes resistores na entrada desse CI, certo? Creio que depois de anos desse rádio no mercado, não seja uma informação, não seja uma novidade para muitos de vocês, né? Mas está aí a, aqui no canal também para constar. Eu vi que teve bastante acesso, né? Então, o que eu acho interessante desse rádio? Primeiro que o tamanho dele, o formato, esse formato do Dunga é muito tradicional, por isso isso que me levou a aquisição desse rádio, né? E esse aqui meu já tive problemas com as baterias de hoje, né? As pilhas de hoje elas são horríveis. Já vazou, olha aqui, ó, como ficou o adesivo aqui com o número de série e a data de fabricação. No outro vídeo vocês podem ver que tá bem legível aqui, já tá ruim de ver, entendeu? Eu ainda preciso fazer uma limpeza geral, porque o problema quando você tem um vazamento de pilha é que ele pode continuar depois de um tempo. Nós fazer com a mão só é complicado. Eu ainda não tenho como colocar o celular
Eu ainda preciso descolar um suporte. É que eu também trabalho, não fico só fazendo aqui as coisas do canal, as manutenções do canal. Eu tô aqui com 4 Toshibas, né? Nem sabia que Toshiba fazia pilha, né? Acabei comprando o que tinha na mão, né? Eu vou abrir ele pra dar uma... pra mostrar ele por dentro pra vocês e continuar falando do que eu acho quanto à qualidade desse rádio. E, enfim, rapidinho eu volto. Aqui, gente, para abrir ele é muito fácil, ele não tem nenhum parafuso. Basta que vocês colocarem aqui na linguetinha ou a chave de fenda, com cuidado, forçar a linguetinha e levantar aqui. Olha como não tem praticamente nada. Os CIs estão, obviamente, embaixo da placa. Aqui, como eu falei para vocês, ó, na seção de sintonia, você tem um potenciômetro. Ele lembra o potenciômetro igual esse daqui que tem o liga e desliga, só que ele não tem a alavanca, né, o contato para efetuar a ligação. O que eu acho da construção? Eu acho a construção ruim, para falar a verdade. Olha aqui o fio, ó, o excedente de fio, como que eles resolveram? Enrolando. Olha aqui, cola quente, né, o silicone, olha aqui, o excedente. Então é complicado, né? Eles têm um nome a zelar, mas também eles estão concorrendo com os produtos chineses, né? Olha aqui o fio aqui da bobina do AM. Muito comprido, isso daí para gerar, para dar um problema, dar uma quebra aqui é muito fácil. A qualidade do alto-falante, não tem como fugir muito desses alto-falantes hoje em dia, mas eu tenho certeza que se retirar, eu não vou retirar ele. Tô até sem tubo de cola quente aqui para voltar ele no local. Eu tenho certeza que é aquele falantinho duro, que se você pegar o cone dele, por exemplo, aqui por exemplo, ó, tem esse maior aqui, ó. Se você empurrar ele para baixo, esse não dá para ouvir, ó, eu tô empurrando. Mas se você quando o falante é ruim, esses pequenininhos geralmente faz muito isso. Você escuta a bobina raspando no entreferro dele lá. Esse aqui não lembro nem onde saiu. Então, não tem como fugir também. É chinês, né? Esses YD, né? A marca dele ali, ó. 8 ohms, 1 watt. Sempre botar 1 watt aí, você regaça com o coitado. Entendeu? Isso aí é a operação absolutamente máxima dele. Deixa eu... Agora ele tem 2 linguetinhas aqui, ó, pra gente tirar a placa. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso em vídeo. Não vai dar, gente. Pera aí, eu vou tirar a placa pra mostrar a parte de baixo pra vocês e já volto. Bom, pessoal, eu retornei aqui. Esse tipo de equipamento para abrir dá muito medo. Dá medo de você estragar a carcaça. Dá medo de tudo. Deu foco. Aí dá para ler ali o modelo dele, né? Tudo. E aqui embaixo a gente consegue ver o CI dele, ó. E na verdade a amplificação dele tá aqui, ó. Ele não usa CI para amplificação, não. Eu falei, desculpem, falei coisa errada, tá? Devia estar com outro modelo na cabeça, outro modelo de rádio na cabeça. Aqui aqui seria amplificador de saída. A gente tem esses transistores aqui, mas tudo é CMD. Assim como resistores também, olha, dá pra ver aí, ó. Aí a gente tem a saída dele. E ali é o DSP dele. Vou aproveitar e vou jogar um limpa contato aqui, porque, como eu disse, chegou a melar a bateria. Eu passei um vinagre, tanto que eu tirei a corrosão na época, mas também tirou, como vocês podem ver, ó, tá parecendo um latão a cor, ó. Também tirou o acabamento, tá certo que o acabamento, a bateria que vazou aqui tá meio esverdeada ainda, tá vendo, ó? E não tava, eu cheguei a limpar isso inteiro. Só que se você deixar um pouco, ele volta a corroer. Às vezes, da bateria vazar quando é um rádio mais antigo, você tem as bobinas de FI na placa,
pessoal aí que já arruma o radinho, tá ligado? Às vezes da bateria vazar no ambiente fechado, ela solta ali. Eu creio que esse tipo de elemento corrosivo, ele também se propaga em forma de gás. Ele chega a comer o fio de cobre, ele enzinabra dentro das bobinas de FI, das canequinhas lá, né? Populares canequinhas. Então eu vou passar um limpa-contato aqui, vou montar ele de novo e vou ligar ele. E vou falar da parte da recepção dele, o que eu acho. Eu pensei que tinha corroído, olhando aqui no vídeo aqui, nessa posição, tá meio marrom aqui, mas é só o brilho. Eu vou falar o que eu acho do funcionamento dele, tá? Bom, gente, o Dunguia tá montado aqui. Eu vou dar uma... Vou passar a sintonia dele nas 3 faixas. Mas antes disso é interessante a gente lembrar o seguinte. Aqui onde eu tô é uma garagem, é um subsolo. Aqui na parte de cima tem a casa. Atrás dessa parede é terra. Aqui é uma parte do terreno que foi cortada, era um terreno em desnível. E pro lado de lá eu tenho uma saída pro muro e rua. E para lá o terreno da cidade, do bairro, aqui ele é em declive. Aqui é um ponto inclusive alto. Porém, na rua que eu tenho no outro lado do quarteirão, é mais alto e eu tô aqui atrás da terra mesmo. Então aqui é um lugar ruim para pegar. Inclusive o AM geralmente pega bem perto do solo, né? Tem a parte o pessoal chama, os gringos chamam de ground waves, né? Ele tem aquela propagação via solo também, né? Ou próxima do solo. Mas mesmo assim aqui, nesse local, ainda mais, ó, essa lâmpada fluorescente que é horrível. Dentre outras interferências que eu tenho aqui na minha casa. Aqui é um lugar muito ruim de interferência. Eu vou começar pela parte que eu acho que é a parte que esse rádio mais se destaca. O FM. O FM desse rádio aqui é muito bom. Quem tem sabe. Então eu vou começar lá embaixo. Apesar de que aqui a gente ainda não tem da faixa estendida. Opa, foco. A gente não tem da faixa estendida. Deixa eu verificar se tá na FM. Exato, tá na FM. Aqui a gente não tem, logo no começo, estações. Vou pegar com a minha mão direita, fica melhor. Manter o volume. Tá só na antena dele, tá? Vale lembrar que a bateria dele tá meio fraca. Ele começa a ficar ruim de sintonia com a bateria fraca. Aqui ele já começa a querer pegar alguma coisa de longe. Eu não vou parar muito tempo pra ouvir alguma identificação de emissora. Mas olha como ele já centraliza na rádio. A gente disse que o presidente Lula deve usar o plano. E aqui no meio ele pega mais algumas coisinhas. Só que dá pra ouvir que ele faz ele dá uma picotada, ele faz um negócio desse. É a parte ruim do DSP. Que ele faz uma mini varredura de acordo com o deslocamento dessa resistência aqui. Você vai ter um deslocamento de tensão lá na entrada do CI, né? Que ele vai interpretar como a alteração da frequência de trabalho. Mas por que não é interessante? Para quem gosta de DX, pegar a rádio fraca, que não é a qualidade de áudio ali que a pessoa quer ouvir aquilo que é difícil de ser ouvido mesmo. Compensa ainda o analógico. Ou, obviamente, um digital, só que mais... um digital, um sintetizado, que você pode entrar a frequência, aí você melhora a sua antena, se põe uma antena externa, para você conseguir, obviamente, pegar aquela rádio difícil de você pega mesmo, que é a parte interessante do DX. Então aqui no meio, ó, lá quase entra alguma coisa. Essa aqui é forte, essa aqui tá a uns 20 km de distância, esse transmissor. Aqui estamos pegando outra.
Aqui também, eu não vou deixar muito tempo para não dar chabu no YouTube, né, com relação a direitos autorais. Olha, bem forte. E geralmente ele pega até um pouco mais, gente. Aqui embaixo já é ruim, como eu disse pra vocês. Num lugar aberto, ele pega, e com a bateria forte, ele pega bastante coisa. Eu até tô pensando em fazer um vídeo que eu vou levar esse rádio lá na zona rural. Não só esse, eu vou levar mais algum. Todos com baterias boas e a gente vai ouvir um tempo lá. A gente vai ver o que a gente consegue buscar. Então, eles dizem que compensa, que você pode desligar. O certo é desligar para trocar a banda, mas você pode trocar com ele funcionando mesmo. Ó. Vamos no ondas médias. Ondas médias, não sei se obviamente todo mundo que gosta de rádio sabe, você não precisa da antena. Basta aquele bastãozinho de ferrite que ele tem aqui em cima, interno, né? Que eu mostrei que tinha aquele fiozinho fino saindo dele. Vou aumentar um pouquinho o volume. Vamos lá. Ele pega bastante coisa. Eu vou tentar apagar essa lâmpada. Mas olha, ele não pega tanta interferência. Eu tenho uma outra LED aqui, ó. Essa LED também é bem barulhenta. Mas vamos desse jeito mesmo. Mesmo porque parece que focou melhor assim o vídeo. Opa, tinha uma outra fraquinha antes aqui. Uma outra coisa que é interessante vocês notarem, vocês estão ouvindo AM, e eu gosto muito de AM. Se você a posição do ferrite melhora o chiado, ó, uma interferência. Essa interferência eu acho que é do próprio celular. É ela mesma. E inclusive essa direcionalidade que você consegue com a AM através do bastão de ferrite, tem aqueles rádios, tem Sony, tem alguns dessas marcas chinesas só que boas lá, tipo Degen, etc. Olha, acenderam alguma lâmpada. Tem aquela antena que é um T que você põe aqui e ela é direcional. Então, olha como que a interferência deixou de ser gritante aqui nessa posição. Aqui já não. Então vamos continuar aqui. Tá quase entrando uma aqui também. É, hoje tá com bastante interferência. Hoje a gente tá com muita interferência aqui. Se vocês pegarem não vai ser no caso dessa. Tem que pegar uma que tá uma rádio que não tá nem tão forte nem tão fraca. Se vocês colocarem um objeto metálico ou a própria mão aqui no sentido do ferrite, melhora muito a recepção. Temos outra aqui. Essa aqui, se eu não me engano, é a Cultura M, Vargem Grande do Sul. Aqui é a aqui é a rádio local da cidade, 970 kHz. Rádio Piratininga, São João do Boa Vista. Na verdade, eu falei coisa errada. Aquela que eu peguei anterior ali pode ser uma rádio de Andradas, Minas Gerais, se eu não estou enganado. A Cultura de Vargem Grande do Sul ela vai pegar um pouco depois aqui da Piratininga. Por aqui.
quase tá entrando mais alguma coisa aqui. Mas além da pilha tá fraca, a gente tá com muita interferência. O horário também influencia, né, gente? As condições de reflexão da ionosfera, etc. Para ondas curtas, principalmente, o horário influencia muito. Deixa eu empurrar esse pano, essa borracha aqui. O certo é ter outro, principalmente um analógico, pra gente comparar. Só que ele é muito bom de recepção. A gente tá num lugar ruim, vamos lembrar disso. Vamos agora para ondas curtas. Eu já cheguei a captar rádio amador na faixa dos 40 metros com esse rádio. Eu creio que eu tenho o backup desse vídeo. Isso aí já deve ter. Tá indo para 2 anos. Se eu encontrar, eu vou fazer o piloto para vocês. Ondas curtas de novo, a gente precisa da antena. Vamos dar uma geral. Não é um horário interessante agora. A gente tá o que? Umas 7 e alguma coisa da noite agora. Interessante é mais. Enquanto ainda tem o final do dia, né? Ela tá no máximo e ele não tá chiando tão alto. Eu já tô precisando trocar a bateria do rádio. Aí é muito ruim de caçar, entendeu? Aqui na faixa dos 49 metros, às vezes a gente pode escutar um pouquinho de Morse com ele, mas você tem que passar exatamente na hora que tá tendo a transmissão. Porque o Morse é a portadora sendo interrompida, né? Então você tem que passar no momento exato, senão o DSP não vai pegar ele. E uma outra coisa que deixa ele... É interessante que ele tem as ondas curtas. Mas a abrangência dele, a gente tem uma faixa muito grande para a gente trabalhar na rotação do dial. Pode ver, a gente vai começar ali no 5.8 e a gente vai até os quase 13 MHz. Então, é uma faixa muito extensa. Parece que é chinês, né? Deve ser a Rádio China Internacional, né? Uma das frequências dela. Então é uma faixa muito extensa pra gente conseguir precisão no dial. Isso daí é ruim, é chato, pra falar a verdade. Eu vi Parece um modo digital, estão ouvindo? Eu preciso trocar a pilha dele já. Ele tá bem... Ele não é lá muito melhor que isso. Só que eu já percebi que a pilha dele tá fazendo a diferença. Eu troquei as baterias dele em fevereiro. Levei ele numa viagem que eu fiz à praia com a minha família. No litoral de Ubatuba, na praia de Maranduba, onde eu consegui ouvir umas coisas interessantes. Eu devia ter gravado. Só que como eu não tinha voltado com o canal ainda, nem me passou pela minha cabeça. Muita coisa pode ser o celular também. Apesar de que o celular em ondas curtas não tá foco. Aí. Tá
Tá vendo, gente? É muito sensível. Aí, ó, quando você percebe isso daqui, significa que a bateria dele tá fraca. Mais tarde talvez esteja melhor pra recepção de ondas curtas também. Aí, ó. Com certeza rádio China. Só que tá dando fade, né? Também no áudio. Porque conforme as regiões mais altas da atmosfera, elas estão tendo uma movimentação de acordo com a mudança de temperatura, né, etc. A gente vai tendo reflexões cada vez mais errôneas, né? Porque a gente tem massas refletivas que elas estão se movimentando e a gente está pegando aqui no Brasil uma reflexão lá da ionosfera, né, de um sinal que está do outro lado do mundo. Na verdade, várias reflexões. Então, é a mesma coisa que você ter um daqueles globos de espelhos de discoteca, né, e a gente está captando a luz. E conforme ela vira devagar, a gente tem diversas reflexões. Aquilo lá sobre a superfície terrestre, né? Então por isso que às vezes a gente tá ouvindo alguma coisa em ondas curtas, ele começa a sair, ou senão o negócio nem entra direito, ele fica querendo entrar e sair, ou mudando o volume, né? É uma das coisas mais interessantes. Desde moleque eu gosto de ouvir isso aí, assim como os whistles, né? Os assovios que acontecem direto em ondas curtas, né? Foi uma das coisas que me fizeram ter prazer em ouvir rádio em ondas curtas e AM, né? Porque o FM hoje em dia, aliás, o FM para mim não tem tanta graça. O FM é para ouvir enquanto trabalha, que ele tem uma qualidade de áudio, certo? Tá certo que pode, tem gente que gosta de fazer o DX em FM, que fique claro isso. Inclusive eu já tive a oportunidade de pegar alguns eventos, por exemplo, quando tempo de chuva cobre desce aquela camada de nuvens mais baixa, que ela pode canalizar o sinal de FM, que geralmente como ele não é refletivo, a gente perde ele conforme vai tendo a curvatura terrestre. Aqui não é canal de terraplanista, que fique claro, a curvatura terrestre está aqui, né? O sinal ele é perdido para o espaço. Quanto mais alta a frequência, mais fácil ele quebra a atmosfera, né? Isso daí a gente sabe. Porém, no FM, às vezes, quando forma uma camada de cristais de água, né? Ele canaliza o sinal. Então eu já consegui ouvir sinal aqui na serra, a serra que divide o sul de Minas e o leste paulista aqui. Eu já consegui ouvir sinais em FM do norte do Brasil e do litoral. O pessoal pode achar que eu tô mentindo, mas eu realmente já ouvi em épocas de chuva, assim, quando tem aquela chuva praticamente em todo o território nacional. É muito interessante. Agora, vocês querem ver que legal, a recepção dele é amplificada. Não a recepção, né? O som dele é amplificado. Eu vou ligar ele aqui no meu amplificadorzinho aqui e colocar uma rádio em FM para vocês verem como que esse radinho ele tem um belo de um som. Se você tem um amplificador aí com uma saída P2 aí, você pode usar ele no auxiliar tranquilo. Vamos lá. Ele ligado no velho Maxon, o velho de guerra aqui, ó. O problema é copyright, né, gente? Mas olha aí, ó.
Não, não vem só por telefone, né? É porque assim, é direto ao nosso laboratório, né? Então não tem atravessador, você vai pagar um preço que já é super em conta e quando eu vim aqui na Nativa é para fazer aquela... Legal, né, gente? Ou seja, se você tem aí um Dunguinha, você tem uma amplificação aí, você não precisa nem do receiver, você pode ligar direto. Obviamente não vai ser estéreo. Ele não tem o decoder de estéreo. Não lembro se esse chip internamente tem o decoder de estéreo, mas pelo que a gente viu ali, ele tem uma amplificação de áudio de 3 transistores, então ele é mono. Ele tem ali um excitador e um push-pull de saída. Então, gente, tá aí um review um pouco mais detalhado sobre o Dunguinha, o novo, né? Compensa ter? Se vocês gostam, compensa. Só que tem toda se vocês acreditam que o valor tá dentro da possibilidade de vocês, pode adquirir sem medo. Porém, é o que eu disse para vocês. Tem construtivamente, eu creio que para baratear, para bater de frente com o chinês, o pessoal cortou ali teve uns atalhos, né, que foram tomados. A recepção dele é boa? No FM é melhor possível. O AM é legal, ondas curtas é mais ou menos. Só que é interessante um rádio desse tamanho, nacional, ter ondas curtas, entendeu? Com a bateria, eu até peço desculpas, ele pega o dobro de rádios do que eu sou acostumado a mostrar, do que eu consegui mostrar aqui, eu sou acostumado a ouvir. Mas essa pilha eu coloquei ela em fevereiro, né, como eu disse, na viagem que eu fiz à praia, né? E eu tô precisando trocar ela, só que agora que eu tô vendo sinais pra troca dela. Eu até acho que, pro tanto que eu uso, eu não uso tanto. Tem noite ali que dá vontade de ouvir, ou se não tem noite que eu não quero descer com o meu notebook aqui na garagem pra trabalhar em alguma coisa, eu ligo ele. Pra mim dura bastante, mas pra quem ouve rádio mesmo, é interessante você ou ter uma bateria recarregável, ou se não, você... Ai, podia ter desligado ali. Ou você fazer uma fontinha 6 volts. Que pode ser um vídeo interessante para fazer no futuro. Fazer uma fontinha 6 volts e uma antena externa. Ok? Antena externa eu já tive. Eu tinha um long wire aqui. Gente, desculpa, é que apareceu uma ligação aqui para mim. Eu tinha uma long wire aqui. Ela descia aqui, eu tinha um jacarezinho. Então todo radinho que eu tava ouvindo, para fazer um DX, para ouvir um AM melhor, um FM melhor, eu clipava o jacarezinho na antena. Mas eu acho que é um vídeo que vai ser interessante de ser feito, uma antena externa e uma fontezinha pra gente estar escutando o Dunguinha, ok? Muito obrigado, se inscrevam no canal. Desculpa a qualidade do vídeo, vou estar melhorando isso, o canal é novo, né? Então, muito obrigado.